Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a senhora Cristina Henrique da Silva Passos, conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí, que abordará o tema violência no ambiente escolar. Senhora Cristina, a senhora tem um tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Em nome do presidente dessa Casa Legislativa, nobre vereador Abner, eu, Cristina Passos, conselheira tutelar, representando os demais conselheiros tutelares, Benedito Alexandre, Joelma Teixeira, José Celso e Patrícia Rocha, cumprimento a todos os vereadores. Desejo um bom dia a toda a população de Jacareí que está assistindo essa sessão ao vivo pela TV Câmara e aos demais aqui presentes. Agradeço o convite ao nobre vereador Rogério Timóteo por estar aqui representando o colegiado de Jacareí. Esclareço algumas situações e principalmente as atribuições do Conselho Tutelar frente aos casos de violência nas escolas. Esclareço que os casos de indisciplina e de violência entre alunos não são de competência direta do Conselho Tutelar, que, por vezes, equivocadamente, é demandado a comparecer nos estabelecimentos de ensino para resolver tais questões. Quando acionados em tais casos, prestamos os devidos esclarecimentos acerca do nosso papel e nos colocamos à disposição para aquilo que estiver ao nosso alcance dentro de nossa esfera de atribuição. Em se tratando de ato infracional, algo que vem ocorrendo com grande frequência nas escolas envolvendo adolescentes, conduta praticada muitas vezes por criança e adolescente, descrita na legislação penal como crime ou contravenção, praticado dentro da escola, o tratamento será distinto. Quando o autor do ato for uma criança, o Conselho Tutelar deve ser comunicado para a aplicação da medida protetiva, mas se o autor do ato infracional for um adolescente, a polícia é que deverá ser acionada. Assim, a criança fica sujeita às medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA, enquanto o adolescente se submete às medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA, ou, se for o caso, as medidas de proteção cabíveis aplicadas pelo Poder Judiciário após regular processo. O que devemos fazer, o que deve ser feito para combater a violência nas escolas? De acordo com o SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, se for em disciplina, a escola deverá adotar medidas pedagógicas para solucionar o problema. Nesse caso, o Conselho não tem atribuição, apenas tem a atribuição se a criança ou adolescente supostamente indisciplinado esteja sendo vítima de ameaça ou violação de direitos por parte da família, do Estado e da sociedade. Inclui, entre as atribuições das escolas, a promoção da cultura de paz, as medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência. De acordo com o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394, de 1996, que determina que todos os estabelecimentos de ensino tenham como incumbência promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e ainda estabelecer ações distintas a promover a cultura da paz nas escolas. O Conselho também vem orientando os colégios, orientando as escolas, para que convoque as famílias, registrem as ocorrências e façam atividades de conscientização sobre o tema. Combater a violência é um dever de todos. Importante que ações de prevenção à violência por meio de trabalho sistemático e permanente de conscientização dos alunos e de suas famílias seja de forma contínua. É fundamental um espaço para rodas de conversa, para a criação de rodas de conversa, para palestras, para essa conscientização, para que os alunos possam falar e, principalmente, ser ouvidos. Estive recentemente na conferência da criança e do adolescente, e uma das propostas colocada pelos próprios adolescentes nessa conferência foi a importância de serem ouvidos nas escolas. Muitos deles passam por situações de violência dentro de casa. Muitas vezes eles passam por abuso dentro de casa e não têm onde falar.
não tem com quem conversar. É importante que todos os profissionais da rede de atendimento de proteção, das escolas, da rede municipal, da rede estadual, estejam preparados para poder oferecer aos seus alunos esse espaço de roda de conversa, esses espaços para que tenham palestras nas escolas. Mas o mais importante é que esses profissionais, educadores que estão nas escolas, sejam capacitados para tal ato. Eles precisam ter uma capacitação contínua. Não adianta determinar, o Estado determinar, o município determinar e não ter um trabalho efetivo como os professores, que muitas vezes passam por essas dificuldades, muitas vezes não sabem o que fazer, a que encaminhar, como conversar muitas vezes com esse adolescente. Eles precisam também de apoios. Eles precisam de apoio de toda a população. Muitas vezes os profissionais da área da educação são considerados inadequados, muitas vezes. Muito se fala e critica do trabalho da educação, mas poucos estão lá dentro para saber como que é o trabalho de um profissional, como é o trabalho de um professor, o que ele passa na sala de aula, essas situações de violência, o que passou na cabeça desses professores. Nobre vereadores, eu chamo a atenção de todos para que esse trabalho seja desenvolvido nas escolas, para que os profissionais sejam capacitados, para que eles também tenham um espaço para poderem ser ouvidos pelos seus dirigentes, pelo município e pelo Estado. Cabe mencionar que fomos informados que ações conjuntas de segurança nas escolas já estão ocorrendo diante do aumento de denúncias e ocorrências em unidades escolares de todo o país. Foi preparado um plano de intensificação nas ações de segurança para proteger nossa cidade. Um esforço conjunto da Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura e Ministério Público farão o máximo para combater a segurança dos alunos e profissionais de educação de Jacareí. Ressalto aos vereadores e à população que os casos que se enquadram no artigo 56, que de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 56, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicará ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados os recursos escolares, que inclusive cabe às escolas, aos seus dirigentes, à equipe escolar, fazer a busca ativa desses alunos que têm essa evasão escolar, e os elevados níveis de repetência. Ressalto aos vereadores e à população que os casos que estão no artigo 56, que são encaminhados pelas escolas municipais, estaduais e particulares, o Conselho Tutelar tem atuado e encaminhado a situação conforme o fluxo de violência do município. No entanto, diante de tantos casos de violência envolvendo alunos nas escolas, essa demanda tem chegado com muita frequência no Conselho Tutelar. E, dentro do possível, realizamos as orientações devidas a serem tomadas pela escola ou pelos pais e responsáveis, o que leva um tempo considerável de todos os conselheiros. Diante desse aumento da nossa demanda, gostaria de chamar a atenção aos nobres vereadores e da população que nos assiste nesse momento para a importância da criação do segundo Conselho Tutelar no município de Jacareí. Conforme a Resolução 231 de 2022 do CONANDA, em seu artigo 3º, em cada município e no Distrito Federal haverá, ao mínimo, um conselheiro tutelar, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, em cumprimento ao disposto do artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 1. Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos municípios do Distrito Federal criar e manter conselhos tutelares, observada a proporção mínima de um conselho para cada 100 mil habitantes. Outras mudanças precisam ser pensadas para o bom funcionamento e excelência do nosso trabalho no Conselho Tutelar. Chamo a atenção dos nobres vereadores para dizer que sempre somos cobrados pelo resultado quantitativo do nosso trabalho, sobre o número de atendimentos. Porém, gostaria de dizer que não temos um sistema de dados adequado. Até tentamos implantar e estamos utilizando um sistema de dados que buscamos com recurso próprio. Sua instalação no Conselho Tutelar com a ajuda do senhor Ubiratã da Fundase de São José dos Campos.
porém ele precisa de adequação. Nobres vereadores, considerando que, de acordo com o CONANDA, na sua resolução 170 de 2014, seu artigo 23, cabe ao Poder Executivo Municipal e ao Distrito Federal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização e informação relativa às demandas e deficiências na estrutura de atendimento à população de criança e adolescente, tendo como base o Sistema de Informação de Infância e Adolescente, o CIPIA, ou um sistema equivalente. Uma ferramenta adequada que permitirá aos conselheiros tutelares avaliar e planejar suas ações em prol da qualificação do atendimento prestado. Considerando que, a partir de um sistema de dados adequado, poderemos ter relatórios estatísticos produzidos, nos quais pode-se melhor assessorar o Poder Executivo na elaboração de proposta orçamentária para os planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Nobres vereadores, ressalta ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069, de 1990, no seu artigo 134, parágrafo único, estabelece que constará na Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal previsão de recursos necessários para o funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração à formação continuada de seus conselheiros tutelares. Cabe, então, ao Poder Executivo Municipal a destinação de recurso em orçamento próprio para a formação continuada dos seus conselheiros tutelares. Ainda, viabilizar a participação desses eventos voltados para a sua qualificação. Muito é cobrado dos conselheiros tutelares a participação em eventos, em conferência, em palestras. Mas somos 5 conselheiros com uma demanda muito grande no conselho. Muitas vezes não temos pé. Queremos, sim, estar presente. Queremos, sim, conversar com a população. Queremos estar fiscalizando. Queremos participar de todos os eventos. Mas muitas vezes não é possível. Porque enquanto 2 saem, 3 precisam ficar no conselho para atender a demanda. Atender os munícipes que merecem chegar lá e a porta do conselho está aberta para todos. Muitas vezes nos deparamos com atendimentos diários, com realidades e violações de direitos complexos que demandam uma atuação concreta, qualificada. Muitas vezes um atendimento no Conselho Tutelar, somente, um atendimento. Inclusive, essa semana pedi ajuda ao vereador Rogério Timóteo com uma situação que aconteceu no Conselho. Essa situação que levou à possível violência contra os conselheiros tutelares. Nós passamos o dia todo para tentar resolver essa situação. Demandou reuniões, demandou uma conversa com outros profissionais sobre esses assuntos. Então, não é sobre atendimento quantitativo que eu quero dizer aqui. São atendimentos complexos, são atendimentos de violações de direitos, são atendimentos de violações e de violência, muitas vezes sexuais, que a gente precisa de um tempo, a gente precisa acolher essa família, a gente precisa realizar um atendimento com excelência. Não é atender em 15, 20 minutos e mandar a família embora. Nós precisamos ter esse segundo conselho, para que a gente possa ter mais conselheiros no município, para que possa garantir esses direitos das crianças e dos adolescentes e que possa também ajudar toda a população e aos outros profissionais. Com relação a todas as nossas necessidades para o bom funcionamento, o conselho, o trabalho de excelência dos conselheiros tutelares, lembrando que está previsto em lei, são situações que podem ser alvo de cobrança de vocês, nobres vereadores. Como a capacitação continuada para os conselheiros, sistema de dados adequado com treinamento e a aplicação do segundo conselho. Eu assumi essa gestão em 2020 e, juntamente com os meus colegas, nós tivemos apenas uma capacitação, que foi oferecida pelo CMDCA. As informações que precisamos passar para a população, o conhecimento que temos que ter para informar a população, muitas vezes é adquirida pelo próprio profissional, que muitos dos conselheiros tutelares são profissionais de diversas áreas, mas a gente precisa buscar essa capacitação por recurso próprio, buscar capacitadores no YouTube, conversar com capacitadores via WhatsApp, buscar a promotoria, para que a gente possa receber orientação diante da demanda que a gente precisa atender. Então, não tivemos a capacitação que é prevista em lei, a capacitação que deveria ser continuada, apenas uma, que foi oferecida pelo CMDCA.
Gostaria de deixar registrado o agradecimento do Conselho a toda a rede de proteção pela parceria, Secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação Estadual e Secretaria de Educação Municipal, principalmente a equipe do NAM, que é uma grande parceira do Conselho Tutelar. E a toda a equipe que compõe o Conselho Tutelar, desde os seus funcionários terceirizados, aos servidores públicos que tanto nos apoiam e colaboram para a nossa atuação no ambiente do Conselho Tutelar. Finalizando, gostaria de dizer que a infância é atacada de todas as formas. Temos que lutar com todas as nossas forças por uma infância mais protegida. Peço licença ao presidente para que eu possa finalizar esse pensamento. Só um minuto, por favor. A infância atacada de todas as formas. Temos que lutar com todas as nossas forças por uma infância mais protegida em todos os seus aspectos. Todos os dias recebo casos de abuso no Conselho Tutelar e vivo um luto. Crianças que estão tendo suas vidas atravessadas e prejudicadas pela pornografia e erotização, isso dói. É outra forma de luto. Sempre que percebo que a sociedade faz piada ou legitima bater em crianças, como se fosse algo normal e aceitável, também dói. Temos que lutar por nossas crianças, pela segurança delas. Ou lutamos por isso, ou o luto continuará sendo presente de diversas formas. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigada. Agradecemos a exposição feita pela senhora Cristina Passos. Nesse instante,